como Junim, né? Ele está parecendo esses dias o Felipe Melo do Palmeiras, né? Com essa barba aqui, está parecendo o Felipe Melo. Joga bem, joga bem, no gol. Vamos orar. Pai, obrigado pela fé, pela disposição do Juninho e Débora de sair de Uberlândia aí para uma região tão carente, tão necessitada do Evangelho, e ali o Senhor está estabelecendo-os, o Senhor está plantando-os naquela terra, e eles não estão ali sozinhos. Nós, igreja, estamos juntos com eles, em oração, em participação financeira, ó Deus, esse contato que é tão importante. Então nós te agradecemos por esse trabalho e nós pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria e toda a unção necessária para continuar fazendo ali, desenvolvendo ali um trabalho de salvação, de libertação e também na área social. Muito obrigado, nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Débora, fala alguma coisa, né? Paz, igreja. É uma alegria para nós estarmos aqui novamente. Eu pude estar em Uberlândia em julho, vim com as crianças, né, de férias, e dessa vez viemos todos, graças a Deus, né, viemos completos. Tem sido dias de descanso, graças a Deus, mas nós queremos que vocês estejam abertos também, com o coração bem atento a tudo que, principalmente o Júnior vai passar hoje, um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo nesses quase 10 meses, em Juazeiro do Norte. Tem sido uma experiência maravilhosa, nós temos visto o poder de Deus através das pessoas que nós temos ganhado, tudo que tem acontecido, as pessoas que nós temos alcançado, como tem sido transformado pelo Evangelho, pelo amor e pela graça do Senhor. Então, espero que vocês também sejam cheios dessa alegria, da alegria que nós estamos vivendo lá, e continuem em oração, né, contribuindo. Isso nos conforta e nos alegra demais. Então, eu deixo com vocês aí, para vocês absorverem tudo e receberem mais do Senhor também essa noite. Amém? Boa noite, povo bonito, paz e graça. É um trem bom estar aqui demais, né? Comer pão de queijo de verdade, que fora daqui a gente não acha fácil. Então, já comi muito. Já foi uns 2 quilos aí, acho que foi só de pão de queijo, irmãos. Mas estamos muito felizes de poder estar aqui. Foi um milagre que Deus fez para nós podermos estar aqui nesse final de ano. Nós estamos aproveitando muito a família, né, passeando, os amigos. Estamos sendo aí muito abençoados de estar revendo todos e estar aqui novamente em casa, né? A gente fala que sempre que quando eu chego na casa da minha mãe, até hoje eu falo minha casa, né? Então a gente está na casa da nossa igreja mãe, então é a nossa casa. Então a gente está muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de passar para vocês, falar um pouquinho, e vou passar 2 vídeos para vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo lá no sertão. Tá? Nós estamos em Juazeiro do Norte, Ceará. Né? Quantos nordestinos tem aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, irmão, qualquer lugar que você vai e pede para levantar, tem nordestino. Não tem jeito. Eles chamam todo mundo de macho lá, né? Fechou, ô macho, vira para a mulher e fala, ô macho. No começo eu estranhava, eu falava, como assim? Né? Mas eles chamam todo mundo. Então nós estamos em Juazeiro do Norte, Ceará. Juazeiro do Norte é uma cidade muito estratégica, porque você está entre 500 e 600 quilômetros de todas as capitais do Nordeste. Então, qualquer uma das capitais que você vai é praticamente a mesma distância de Juazeiro. A cidade foi fundada pelo Padre Cícero, né? Você provavelmente já ouviu falar alguma coisa sobre o Padre Cícero. É uma cidade que gira muito em torno da questão da idolatria, de romarias. Tem um morro muito alto, que eles chamam de horto. Horto quer dizer morro, né? E lá em cima tem uma estátua muito grande do Padre Cícero, e as pessoas fazem muito romarias por ali. Está situado, só para você entender um pouco o contexto, está situado na região do Cariri. Juazeiro é uma cidade colada ali com Crato e Barbalha, então é uma região que se chama Crajubá, não é do café, Cajubá, né? Então é a região de Crajubá,
e é considerado um manancial no sertão, porque tem muita água no subsolo, né? Então é uma região nós entendemos que Deus tem preparado para ser realmente uma fonte de avivamento no meio do sertão nordestino. Muitos missionários têm chegado ali em Juazeiro do Norte, naquela região, tem acontecido algo maravilhoso ali. É um desafio tremendo, a realidade espiritual é uma realidade. Eu costumo brincar que ali é briga de foice, né? No mundo espiritual, mas sabemos que maior é que está conosco do que o que está no mundo. E a gente tem visto o poder de Deus, as coisas acontecerem ali, algo maravilhoso acontecendo, tá bom? Nós estamos plantando uma igreja Shalom, né, lá. Então, a Shalom Sertão nasceu nesse mês de dezembro. Nós batizamos 11 pessoas. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é maravilhoso. Foi um tempo maravilhoso ali, já estamos reunindo, nós temos em média as reuniões ali de 10 a 15 pessoas reunindo na nossa casa. Nós reunimos na garagem, a gente começou na sala, rapidinho já não deu para reunir na sala, fomos para a garagem, teve que liberar a sala para as crianças, temos várias crianças, teve uma moça que acabou de ganhar neném, ganhou neném dia 31 de dezembro, já tem outra grávida, a gente tem visto como sinal mesmo de multiplicação de Deus ali naquele lugar. Estamos cuidando ali em torno de 24 pessoas, de 22 pessoas, né? Mais 4 com a minha família, né? Nós somos 26 ao todo. Amém? E tem acontecido coisas maravilhosas. Deixa eu passar um vídeo para vocês aqui, verem sobre a Shalom Sertão. Pode colocar aí. Amém? Glória a Deus. Aquele lugar não é minha casa, tá? Bem que podia ser, que tem muito peixe lá, viu? Viu, Fabrício? Dava para dar uma pescada lá. Mas é uma fazenda de uns irmãos que tem um local e emprestaram para nós fazermos o batismo. Além disso, nós temos um projeto chamado Agricultura do Reino. Esse projeto, o objetivo dele é alcançar o sertão, a zona rural do sertão nordestino.
O sertão nordestino tem em torno de 47 milhões de pessoas. O Nordeste, se eu não me engano, são 56 milhões de pessoas. Dessas 56 milhões, 47 estão no sertão nordestino. Desses 47 milhões, 16 estão na zona rural. Menos de 1% conhece Jesus. Desses 16 milhões. Desses 47 milhões, se eu não me engano, não chega a 5% que conhece Jesus. E na zona rural, nem 1%. Então, nós precisamos orar muito por esse povo. E esse projeto Agricultura do Reino tem o objetivo da gente conseguir chegar na zona rural. Porque se eu chegar lá na zona rural e começar a falar, Jesus te ama, você tem que largar a idolatria, você tem que largar isso, provavelmente eles vão me botar para correr na bala. Se eu falar lá que o Padre Cícero não pode fazer nada por eles vão botar para correr na bala. Então, a gente tem um projeto, a gente leva uma estrutura de criação de peixes, galinheiro e moringa. Depois você pesquisa um pouquinho, uma planta maravilhosa, que dá para purificar a água, suplemento alimentar, uma série de coisas, para a gente poder levar alimento de qualidade para essas famílias. São famílias muito necessitadas, pobreza extrema, tá? A pobreza no Brasil não acabou não, irmãos, pelo contrário. Levar alimentos de qualidade, uma renda extra e algo, uma atividade que possa mudar a realidade, inclusive emocional. Muitos pais de família se matam porque eles veem a família passando fome, eles não entram em desespero, vão para a beira de um açude e se matam. Tá? Então, essa é uma realidade que acontece lá, é comum você ouvir esse tipo de coisa. Então, o propósito é esse. E através desse projeto, a gente chega... nós começamos o primeiro projeto na casa de um irmão que se converteu, mora na casa de taipa, muito carente de ajuda, mas um homem converteu para valer mesmo. Ele chama João e tem 3 filhos, os 3 chamam João, né? Isso é uma bênção. Alguns irmãos estiveram lá quando foram nos visitar, o Mauro Júnior, o Arthur, o Assis pregou lá na igreja que tem lá, que eles fizeram lá no meio do mato, da zona rural, algo maravilhoso. A igreja do pastor Osiel, que ele esteve aqui uma vez comigo, inclusive, antes de eu me mudar, ele faz parte desse projeto. Esse projeto nós somos 3 pastores, eu, o pastor Fábio Schumacher e o pastor Osiel, que cuida de uma igreja no povoado ali perto. Então nós estamos fazendo para a gente poder alcançar, conseguir entrar nos povoados e começar a pregar a palavra de Deus, através desse projeto. Tá? Então, essas fotos aqui é a conclusão do primeiro projeto, que foi o investimento da Shalom Comunidade Cristã. Amém? Amém. Pode colocar aí o vídeo. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso ser. Esse aqui é o João Paulo e a família, é o local onde nós estamos plantando o primeiro projeto Agricultura do Reino. João Paulo, fala aí um pouquinho como você está se sentindo aí com esse projeto que está sendo implantado na sua casa. Shalom, eu estou muito feliz, né, ter esse projeto em minha casa. Eu sei que vai dar muito renda para a minha família e também eu vou poder abençoar outras famílias também, né. E eu estou muito grato por os pastores estarem me dando essa força, que eu preciso muito de apoio aqui no ciclo desse aqui para mim abençoar outras famílias. Amém. E abençoar todos vocês que estão me abençoando com esse projeto, para a gente poder crescer e abençoar mais outras famílias, né? Amém, isso mesmo. Deus abençoe. Amém. Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim.
Amém, glória a Deus. Aleluia. Esse rapaz, o João Paulo, ele já tem sido um obreiro ali naquele lugar, né? E também um dos objetivos é nós podemos abençoar pessoas como ele, para que eles possam permanecer lá na zona rural. Porque quando o negócio vai apertando, irmãos, o pai de família precisa correr atrás de alguma coisa para a família, não é verdade? E a gente quer que ele fique lá, porque ele é da terra, ele alcança o povo muito mais fácil que a gente. Então, um dos propósitos desse projeto Agricultura do Reino também é esse. E nós temos crido que, na frente de Deus, o que tem acontecido ali no sertão. Irmãos, nós estamos lá há 9 meses, já foram 11 batismos. Nós estamos cuidando, teve semanas que eu fiquei praticamente todas as noites eu tinha uma visita. Algo maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas ali, né, que são pessoas da terra mesmo, que tem um bairro lá que chama Salesianos, o bairro Central. Esse bairro é um bairro típico da região de Juazeiro. As casas tem casas com 3 metros de frente, vai até no fundo, tem casa com 4 metros de frente, vai até no fundo, casinha bem estreita, não tem janela nessas casas lá, é a casa tudo com uma coladinha na outra, os cômodos são tudo um do lado, um atrás do outro, sem corredor. Aí como que você sai do seu quarto, o quarto dos filhos para ir lá para a sala? A intenção é essa, passa dentro do quarto dos pais, que o Padre Cícero ensinou eles a fazer casa assim, que se os filhos tentar fugir de noite, tem que passar no quarto dos pais. Aí eles fazem as casas tudo assim. Então as casas são desse jeito, ele ensinou cada casa um altar, cada quintal uma oficina. Então toda casa que você entra, a primeiro cômodo é um altar, tem foto de santos lá, diversos, mortos, pessoas que morreram, eles põem fotos lá, então as casas são assim. E um tempo atrás Deus nos deu a oportunidade de visitar um senhor que estava morrendo, ele nem respondia mais, algumas situações que a gente... É cultural, né? Mas há algumas coisas que assustam muito a gente. As pessoas, quando elas estão com problema de saúde, eles não levam para o hospital para poder colocar um oxigênio. Eles levam, mas se o médico falar assim, ó, não tem esperança, eles levam para casa e deixam morrer em casa. Se gastar 1 mês, 2, mas vai ficar em casa ali, sofrendo até morrer. Esse senhor que eu orei com ele, tinha uns 90 anos, tinha entrado comida no pulmão, ele já estava há dias em casa sem poder comer, sem conseguir respirar direito, e eles em volta da cama esperando ele morrer. E ele estava agonizando, tentando puxar o ar, a perna dele era mais fina que meu braço, e eu consegui fazer uma oração, ele já não respondia, né? Eu peguei na mão dele, ele se retorcendo, eu falei, ora comigo, a família dele toda em volta. Eu fiz uma oração para ele poder entregar a vida para Jesus, ele já estava assim, ele não abriu os olhos, não conseguia falar, mas eu fiz uma oração, falei, eu não lembro mais o nome dele, eu acho que era Francisco. Ora comigo, senhor Francisco, que no seu coração repete, né, tal. E no outro dia, ele faleceu na madrugada, eu fiz essa oração, meio que assim, quando eu cheguei na casa, o Espírito Santo falou comigo, esse homem vai morrer essa madrugada. E eu entrei em crise, falei, como é que eu vou embora sem orar com esse homem? E ele morreu às 3 horas da manhã. No outro dia, eu fui lá e orei com a senhorinha, cheio dos negócios pendurados. Eu peguei na mão dela, eu escutei ela lá uns 30 minutos contar a história, ou mais, ela deitada na cama, já com uns 90 anos. Só não quer entregar a vida para Jesus? Ele falou, eu quero, na hora. Eu falei, eu também quero que a senhora entregue, então vamos. Por que eu estou te contando isso? Deus, ele faz umas coisas interessantes, né? Porque o pessoal fala que a gente tem que chegar lá, você tem que conquistar a confiança do povo primeiro, antes de pregar a palavra, é verdade. Né? Porque senão eles não te dão atenção, eles não te ouvem, e até te botam para correr, né? E eu fiquei assim, como é que eu vou pregar para uma mulher que viveu a vida inteira aqui, que os pais dela devem ter andado com o Padre Cícero, né? Que é muito comum, você conversa com alguém, você vai falar alguma coisa, imagina, meu avô, meu pai, o Padre Cícero ia levar comida lá em casa, lá para nós, lá, você vai querer falar dele para mim? Mas Deus deu a direção e as coisas aconteceram, foi uma experiência tremenda que tivemos ali. Os campos estão prontos para a colheita, nós precisamos de trabalhadores, amém? Você pode dizer um amém? Amém. O anjo pode anotar seu nome também? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo.
Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares distantes debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, te agradecemos por poder estar aqui, Pai, sendo edificados, ó Deus, por o tempo juntos, Pai, debaixo da adoração, da Tua palavra. Pai, nós te pedimos, transforma os nossos corações através da Tua palavra nessa noite, que nós possamos ser avivados pelo Teu Espírito e entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós, que o Senhor quer para nós, que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém, irmãos. Irmãos, eu costumo dizer sempre que eu já ouvi algumas pessoas falando, algumas pessoas pregando, né? Mas eu entendo que não existe vontade. Algumas pessoas falam: a pessoa não está na vontade central de Deus, ela está na vontade periférica, ela está à margem. Irmão, vontade é vontade. O que Deus tem, o que Deus quer de você é a vontade de Deus. Então, ou você está na vontade de Deus, ou você não está na vontade de Deus. Quando a gente escuta a história de Neemias, você começa a ver um cara que, quando eu começo a eu pego essas histórias, começo a fazer uma analogia porque a gente vive atualmente, e eu começo a ver Neemias, um cara que talvez tinha ali um bom emprego, um cara que estava ali assim, bem, provavelmente era muito bem tratado, ele não seria maltratado, o cara servia talvez um homem mais poderoso daquela época, então ele tinha que ser tinha que ser bem tratado. O rei não ia colocar um cara ali, tratar ele mal, para o cara poder colocar alguma coisa na bebida dele, ficar correndo esse risco. Ele tinha um relacionamento com o rei direto, ele pegava o copo do rei, via o que o rei ia beber, experimentava, né, talvez, e entregava ali para o rei, falava: ó, tá firmeza, pode tomar que isso aqui não vai dar dor de barriga não, tá tudo certo. Neemias, ele tinha uma posição importante, ele estava junto com o cara ali, com o cara que era o cara, né, da época.
Só que quando ele encontra seus irmãos, quando ele ouve ali a história de como estava Jerusalém, que eles contam para ele que os muros estavam destruídos, as pessoas estavam vivendo no meio dos escombros, provavelmente no meio de sujeira, no meio de muralhas caídas, casas destruídas, da miséria, da destruição. A destruição havia se tornado parte da vida dos judeus que estavam ali naquela época, em Jerusalém. Sabe, aquela situação decadente que parece que ficou normal. Começou a se aceitar aquilo por parte dos judeus que estavam lá. E quando Neemias escuta isso, ele entra em crise, ele fala, meu Deus, o que é isso? Só que Neemias, ele sabia para onde correr, né? Quando ele viu uma situação assim, ele corria aos pés de Deus. E a Bíblia diz que ele foi orar, que ele foi jejuar, que ele foi buscar a Deus. A Bíblia, no livro de Neemias, cita 11 vezes que Neemias foi orar. Você vê que era um cara de oração. Neemias, ele sabia onde estava o socorro e a força dele. E a Bíblia diz que Neemias foi orar, e ele começa ali, orando diante de Deus, e ele pede perdão pelos pecados do povo, e ele clama a Deus pelas promessas, e ele chega para Deus e fala, Deus, me dá graça diante desse rei. O rei naquela época, irmãos, era um incrédulo, era um cara que não cria no Deus vivo, era um rei que não conhecia a verdade, o Deus verdadeiro, como Neemias conhecia. E Neemias orou, me dá graça diante desse homem. Você sabe o que aconteceu? Deus deu graça diante daquele homem. Deus deu tanta graça, que aquele homem, ele enviou pessoas junto com Neemias, ele deu cartas para Neemias poder passar pelos lugares, pegar madeira junto com as autoridades. Deus abençoou tanto Neemias, que Neemias ganhou uma licença bem longa do trabalho. Deus deu tanta graça, Deus moveu o coração de um rei pagão, de um rei que não conhecia o Deus verdadeiro. Você está entendendo? O que Deus pode fazer? Quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente se dispõe a atender aquele chamado, aquela necessidade, aquilo que a gente vê que está acontecendo, quando a gente começa a viver por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, por amor às pessoas, olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus pode fazer. Porque quando você lê ali, o rei, ele tinha um relacionamento muito bom com Neemias, tanto que ele vê que Neemias estava triste, e o rei poderia ter falado, não, mas eu não posso te liberar, vamos fazer o seguinte, você é um cara que eu confio, você é um cara que está aqui perto de mim, vamos enviar outra pessoa para fazer esse serviço? Mas Neemias, ele se dispôs, ele falou, não, o chamado Deus me deu, eis-me aqui, eu estou indo lá. Existe uma necessidade, Senhor, se o Senhor abrir as portas, se o Senhor me conduzir, se o Senhor estiver comigo, eu vou naquele lugar e eu vou ser usado pelo Senhor, eu estou aqui, pode me usar, abra as portas. E Deus abriu. Quando Neemias chegou em Jerusalém, foi caladinho, eu sempre costumo brincar que Neemias devia de ter um lado meio mineiro, né, comer pelas beiradas, foi caladinho, olhar os muros, foi ver como é que estava a situação ali. Depois que ele olhou tudo, que ele estava com um relatório bom, ele voltou, chamou as autoridades, chamou os anciãos, as pessoas, falou, seguinte, vocês não podem continuar no meio dessa miséria, a cidade não pode continuar assim, no meio da destruição, no meio das ruínas, vivendo no meio de uma situação degradante. Vocês não podem continuar, não podemos permitir que isso continue, vamos construir. Mais uma vez, a mão de Deus foi com Neemias, e Deus deu graça diante do povo, e o povo falou assim, vamos. Mas observe uma coisa, eu quero que você observe algo. Estava cheio de judeu em Jerusalém, e um judeu que estava lá em outro canto, já com um bom emprego, com as coisas estabelecidas, teve que largar tudo para ir para lá, porque os judeus que estavam lá não tomavam uma posição, não tinham uma atitude, eles aceitaram a situação de destruição que estava ao redor deles, eles aceitaram a situação de destruição. Irmãos,
Nós temos visto hoje, nós vivemos tempos, e eu creio que Deus tem preparado tempos melhores para a nossa nação, mas nós vivemos tempos onde o nosso redor, a destruição, a miséria, a ruína está constante, está às claras. E eu não estou te falando só financeira, não. Eu estou em muita questão financeira, situações realmente terríveis, mas eu estou te falando também de questões espirituais. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, às vezes até mesmo pessoas, amigos dentro da igreja. E eu gostaria que você pudesse permitir que o Espírito Santo falasse com você e você se perguntasse qual tem sido o meu posicionamento diante dessa destruição que Deus tem colocado diante de mim. Qual tem sido o meu posicionamento diante da destruição moral que a nação brasileira tem vivido? O que eu tenho feito? Como que tem sido a minha reação? O que eu tenho feito pelas nações, pelos povos não alcançados? Você sabia que o sertão nordestino está na lista dos povos não alcançados? Vocês sabiam disso? Eu fiquei sabendo há 1 ano atrás, mais ou menos, irmãos. Eu não sabia. Dentro do Brasil, a gente acha assim, tem crente para todo lado nesse Brasil, né? Dentro do Brasil, dentro da nossa nação, pessoas têm morrido longe de Jesus Cristo, no meio de ruínas. E o que eu tenho feito? Qual tem sido o meu posicionamento? Ontem eu estava aqui falando com os jovens, e Deus tinha, de manhã, acordei, fui tomar um banho, e Deus começou a falar muito comigo, sobre como nós muitas vezes ficamos preocupados com as coisas desse mundo, como nós estamos preocupados, nosso coração está preso nas coisas desse mundo, nós estamos tentando arrastar o mundo, às vezes nós nos convertemos, ficamos tantos anos tentando arrastar o mundo junto, ao invés de buscar o padrão de Deus, porque o padrão de Jesus, ele realmente é alto, não é verdade? Jesus falou, na lei de Moisés fala que para você não adulterar, mas deixa eu te falar uma coisa, só de você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou. Um padrão alto, não é, irmãos? Se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Irmãos, isso é uma palavra dura demais para nós. Pensa comigo. Eu até brinquei com eles que eu ia trazer um facão, mas eu achei melhor não trazer, senão podia complicar a reunião. Irmãos, é um padrão alto, o padrão de Jesus é um padrão alto. E esse padrão exige muita oração, existe muito jejum, existe muita palavra. O nosso padrão, a nossa vida não pode ser pautada e direcionada por aquilo que nós temos nesse mundo ou por aquilo que o mundo coloca diante de nós. O nosso padrão da palavra de Deus, e eu quero aqui aproveitar também falar o que eu falei ontem, o nosso padrão não pode ser aquilo que nós ouvimos na internet, que um cara resolveu gravar um vídeo e colocar na internet, para todo mundo poder tentar seguir, não pode ser. O nosso padrão está aqui, e é um padrão que vale a pena viver, mas é aqui que está o seu padrão, e você só vai conseguir viver essa vida assim como Neemias viveu, viu os milagres de Deus, o poder de Deus, se você sair do seu lugar, se você começar a orar, jejuar e buscar a Deus, senão, meu irmão, você vai ficar contando milagre dos outros. Você só vai conseguir ver a mão de Deus se manifestando, abrindo as portas para você, assim como aconteceu com Neemias, e o milagre acontecer, te usar de uma forma sobrenatural, para restaurar famílias, para restaurar jovens, para restaurar cidades, se você sair do seu lugar, começar a se movimentar, você se colocar na brecha, você resolver orar, ler a palavra, jejuar, buscar a Deus, é assim que você vai ver. Existe um padrão para a sua vida, existe um padrão para a minha vida, não dá para fugir desse padrão. Se você entregou a sua vida para Jesus, tem que deixar as coisas para trás, tem que queimar o que ficou para trás ali. Deus, estou com o Senhor, eu abro mão do que for preciso, estamos juntos. O que o Senhor quer de mim, para onde o Senhor quer me levar, como o Senhor quer fazer, é do seu jeito, é da sua forma, chega de ser do nosso jeito. Essa geração, irmãos, e quando eu falo dessa geração, eu estou falando de todos nós,
Porque o pessoal, antigamente, teve uma época que eu fiquei muito emburrado com o negócio, porque o pessoal, quando eu era jovem, eles falavam que até os 27 anos era uma geração que ia fazer tal, tanto, tal. Aí eu passei dos 27. Aí eu fiquei fora dessa geração, fiquei de jeito nenhum. Né? Sou jovem Vox Day ainda. Né? Irmãos, mas essa geração é uma geração que ela fica muito presa naquilo que esse mundo, naquilo que eu quero, no qual que é os meus interesses, o que eu posso, o que eu não posso, como que eu vou fazer, né? Eu estava até comentando com eles um exemplo com relação à música do mundo, fica tentando achar argumento para poder escutar músicas que não edificam. Irmão, o que é isso? Onde que nós vamos parar com isso? Como é que pode? A pessoa abrir mão de um padrão de excelência, de santidade, para poder baixar o seu padrão, para poder... Eu não entendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui músico muitos anos. Muita gente, os mais velhos de casa, né, deve ter lembrado tanto que eu fazia barulho nessa igreja, né? Sofreram muito comigo aqui. Tocava bateria e tal. Esse aquário assim, ó, começou naquela época que eu tocava. Tem que abafar esse menino. E eu fui músico muitos anos, estudei, eu estudava, eu corria atrás. E eu lembro que um dia eu orei para Deus, falei, Deus, eu não vou tocar no mundo, eu nunca vou tocar no mundo. Eu quero estudar e aprender, eu quero fazer o melhor que eu puder, mas não vou tocar no mundo. Não quero tocar. Quero dedicar para o Senhor. Passou um tempo, alguns amigos começaram a tentar argumentar. Não, mas o que tem a ver? Questão profissional, papapá. E eu comecei a pensar, eu estou te dando um exemplo com relação à música, mas você sabe que tem muita coisa aí. E eu comecei a passar pela minha cabeça, e eu comecei a questionar, e o Espírito Santo falou comigo um dia, falou assim, ó, a sua aliança foi comigo ou foi com esses meninos? Ou foi com esses homens? Você vai baixar seu padrão para poder entrar nessa onda? Irmãos, nós não podemos sair do padrão que Jesus coloca, e o padrão dele é alto. Mas quem entra nesse padrão consegue ver milagres, consegue viver o que muita gente não consegue ver. Quem entra no padrão de Jesus, ele consegue ver cego vendo, ele consegue ver coxo levantando, ele consegue ver uma idosa de 90 anos que a vida inteira viveu debaixo do jugo da idolatria, numa das cidades mais idólatras do Brasil, falando assim, eu quero entregar a vida para Jesus. O maior milagre que nós podemos ver são famílias. Você viu aquele vídeo que vocês viram do batismo? Tem uma família de 5 pessoas ali que batizou, pai, a mãe e os 3 filhos, batizaram, entregaram a vida para Jesus. Aquelas pessoas que batizaram lá, são tudo nordestino da gema, do cuscuz, aliás, né? São tudo nordestino lá, gente de lá mesmo. Sabe por quê, irmãos? Se nós decidimos viver os padrões que Deus estabeleceu para nós, independente de onde a gente esteja, independente de como seja seu patrão, independente de como seja seu professor, seu colega de escola, independente de onde você esteja, você irá contagiar e influenciar as pessoas ao seu redor, e Deus vai mover o coração de quem for preciso para abrir os seus caminhos, para abrir as portas para você. Se você colocar a sua vida, o que você tem, os seus bens, a sua profissão, a sua família, a sua casa, nas mãos do Senhor, não tenha dúvida, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Uberlândia será transformado, o sertão vai ser transformado, o Brasil, as nações. Nós precisamos acordar e nos levantar e definir esse padrão para nós, para que essa geração seja salva das garras do diabo. Jovens, idosos, pessoas têm perecido muitas vezes por falta de posicionamento nosso, com relação aos padrões de Deus. Com relação, eu não estou falando para todo mundo aqui ir para o sertão nordestino, que seria muito bom se for. Eu sei, irmãos, que existem situações que Deus, o chamado de cada um, esses dias um irmão empresário, né, falando comigo, falando, poxa, nossa, vocês foram para lá, né, e eu vejo assim, como que vocês estão fazendo, além do que nós estamos. Eu falei, não, irmão, faz isso não, rapaz, você é empresário, Deus está te levantando para sustentar a gente lá, fica com calma, Deus te deu um chamado, e ele é verdade. Eu falei, Deus te deu um chamado, cada um no seu lugar, cada um do seu jeito, e cada um vivendo no sobrenatural de Deus, no poder de Deus, vendo as portas de Deus abrir. Irmãos,
Deus fez tanta coisa para a gente ir para o sertão nordestino, você não tem ideia. Humberto lembra, ele tinha me autorizado, a gente estava orando sobre ir para a África. Humberto tinha me autorizado, falou, pode comprar passagem e ir lá visitar. Ele falou assim, você vai sozinho? Eu falei, vou. Você conhece? Sabe como ir? Eu falei, não, descubro. Você fala inglês? Eu falei, não. Eu falei, fala português. Moçambique é português, passava rapidinho ali de Joanesburgo e chegava lá. Irmãos, estava tudo caminhando. Tudo. E eu orando, Deus, abra as portas que é do Senhor, fecha as portas que o Senhor quer fechar. A gente tinha conhecido missionários, as coisas estavam indo super bem. De repente, a passagem foi um valor absurdo. Aí Humberto falou assim para mim, falou, não, vai para a expedição lá para o sertão nordestino. Para quem nunca tinha ouvido falar de Juazeiro do Norte, tinha ouvido falar muito por alto, né? Questão do Padre Cícero, alguma coisa. Mas nunca imaginava, eu lembro de olhar no Google, abrir o Google, olhar as fotos de Juazeiro do Norte e falar, meu Deus, o Senhor vai me mandar para Juazeiro do Norte, para o meio do sertão. Será que é possível? Em 4 meses, a gente já estava definida a mudança, correndo atrás das coisas para mudar. E Deus levantou um outro casal para poder ir para a África, que é a Ronivânia e o Marcos, né? E as coisas, as portas abriram, Deus direcionando. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Eu estava com um emprego excelente, eu estava ganhando os melhores salários que eu tinha ganhado, até hoje. Contando isso para vocês como testemunho, irmãos. Eu não estava desempregado, não estava sem nada para fazer, pelo contrário, a nossa macro célula estava indo super bem. Os líderes que eu tinha são todos amigos meus de longa data, gente de casa, então era divertido. Não era simplesmente discipulado, a gente se encontrava, era gostoso encontrar, as coisas estavam caminhando. Estava uma bênção. Mas eu orava para Deus, falava, Deus, direciona onde o Senhor quer, eu quero estar na vontade, ali, ó, aquele lugar que eu vou ver milagre acontecer, e quando eu der algo para o Senhor, eu quero dar algo de valor, eu quero abrir mão de algo de valor, eu quero abrir mão de coisas de valor para o Senhor. Eu via os nossos pastores contando as coisas que eles viveram, quando eles começaram o ministério, eu falava, gente, eu tenho que viver algo assim. Eu não quero só ouvir eles contarem, eu quero viver o poder de Deus, eu quero viver. Quando eu ouvia eles falando, não, porque foi assim, eu trabalhava e Deus fez isso e aconteceu, né? Eles trabalham muito até hoje, graças a Deus, né? Mas Deus chamou, mudou, fez isso, e eu falava, eu quero viver assim, eu quero ver isso na minha vida. E nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos entender isso em Deus. O padrão do mundo não serve para nós, a gente precisa ir para o sobrenatural, para o padrão de Deus. A gente precisa subir o nível, não baixar o nível. A gente precisa entrar nas portas que Deus abre e não ficar tentando arrombar a porta que Deus fecha. Nós precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus, naquele lugar ali, na vontade, onde que as coisas acontecem, onde que o sobrenatural acontece, onde o poder de Deus te usa. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Chega de viver pelo padrão do mundo. Chega de viver pelas migalhas. Chega disso. Deus está transformando a história da nossa oração, da nação, por causa da oração da igreja. Vamos tomar posse disso, irmãos. Não vamos esmurecer. Vamos meter o pé na porta do inferno. Vamos continuar. Vamos continuar. Nós precisamos continuar viver no sobrenatural. Esse ano, uma das metas desse ano, pelo que eu entendi, né, é a gente conseguir orar mais, né, buscar mais a Deus, é isso mesmo, né? Irmãos, nós precisamos orar mais. Olha, uma coisa que a gente tem visto lá, o pastor Jonathan e a pastora Adelaide, que tiveram aqui, quem lembra, na Festa das Nações? Eles são de muita oração, né? Eles oram. A Adelaide, ela ora o tempo inteiro, praticamente, isso é um negócio impressionante. Irmãos, eles vão em lugares que não chovem há tempos, eles oram lá, começa a chover. A Débora andou com eles 7 dias, 3 dias, aliás, né? Ela fez uma expedição de oração pelas margens do São Francisco. São Francisco está assoreando, né? Ele está ficando raso, né? Porque não está tendo chuva, não está tendo vegetação, então eles foram orar para que Deus fizesse um milagre ali. Lá no Nordeste,
Começou a chover em novembro, irmãos, isso é um milagre, mas chuva boa, estou falando de muita água. Isso é resultado de oração, isso é resultado de clamor, isso é resultado da sua intercessão, do seu investimento, do seu tempo. As pessoas carecem que você e eu possamos viver no padrão de Jesus, porque elas querem olhar para você e falar, assim, como que eu tenho que andar? Você poder olhar para trás e falar, pode vir, pode me seguir, porque se você me seguir, você vai chegar até Jesus, porque é para lá que eu vou. Nós precisamos viver nesse padrão, nós precisamos buscar esse nível. Esse ano de 2019, sinceramente, eu estou muito animado com esse ano, eu estou muito animado mesmo, coisa que talvez eu não tivesse há tanto tempo, tanto com relação ao Brasil, com relação à política, que é algo que você precisa aprender, irmãos. Eu achava que não precisava, e eu descobri que precisa muito, tanto com missões, tanto com a minha família. Eu estou animado, eu creio que esse ano de 2019 é um ano que Deus preparou para a nação brasileira, para o poder de Deus se manifestar, para a glória de Deus se manifestar no Brasil. Eu acredito nisso. Mas para isso nós não podemos esmorecer, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar esse padrão. Nós precisamos chegar nesse nível. A necessidade está à nossa frente. Os campos estão prontos para a colheita. Escuta o que eu estou te dizendo. Os campos estão prontos para a colheita. As pessoas estão quase pulando assim, pelo amor de Deus, me mostra algo que me resolve o problema, que me traz salvação, que muda a minha vida. Só que os trabalhadores têm sido poucos. Nós precisamos nos levantar como igreja, como trabalhadores, para poder fazer essa colheita, como referenciais, de um alto padrão. Coisas do mundo ficaram para trás. Eu não olho para trás para as coisas do mundo, eu olho para Jesus. É para Ele que nós precisamos olhar, é para Ele que nós precisamos buscar. Meu referencial não está na internet, não está na televisão, meu referencial não está no WhatsApp, meu referencial não está em nada disso. Eu não preciso procurar um pastor na internet que fala um monte de coisa lá para poder saber como é que eu tenho que viver. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho meus pastores aqui. Eu não preciso de ir para a internet. Irmãos, eu tenho 25 anos de conversão, nunca precisei ir para a internet para buscar padrão. E olha que eu uso muito a internet, já trabalhei na parte de tecnologia. A gente usa hoje, não tem jeito de não usar, né? O celular está na mão ali, você usa o tempo todo. O meu padrão está na palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, conduz-me, dá-me graça, abra as portas, que as portas que o Senhor abrir eu vou entrar. Não vou insistir em porta que o Senhor está fechando, aonde o Senhor abrir eu vou entrar, aonde o Senhor me chamar ali eu quero estar, porque eu sei que ali vale a pena viver. No lugar que o Senhor me chama, na porta que o Senhor abre, viver o sobrenatural de Deus vale a pena, irmãos. Viver o poder de Deus vale a pena. Ver a glória de Deus se manifestar vale a pena. Ver gente sendo salva vale a pena. Cuidar de gente vale a pena. Ver pessoas sendo curadas e transformadas, famílias sendo restauradas. Você recebeu um áudio de um cara assim, o pessoal simples lá do sertão, às vezes manda um áudio, ô pastor, obrigado por você ter vindo aqui, aquela coisa, você vai visitar uma pessoa lá no sertão nordestino, na zona rural, sai com uma garrafa PET cheia de feijão, de corda, aquele feijão macaço, que chama, né? Eu acho que é isso que chama. Você sai com aquilo lá e a pessoa feliz, porque você, irmãos, isso é demais. Isso é demais, vale a pena. Viver Jesus vale a pena. Viver Jesus para valer. Não estou te falando de você vir na reunião dia de domingo, sentar no domingo, vir a cada 15 dias, uma vez no mês, vir para tomar a Santa Ceia, porque tem que marcar o ponto. Não estou te falando da vida de religiosidade, eu estou falando de Jesus para valer. Vir aos cultos para adorar Jesus, para receber a palavra, pegar na mão de quem precisa de consolidação, ajudar a pessoa a conhecer Jesus, servir ao Senhor, ser fiel em dízimo e oferta, se comprometer com aliança verdadeira, sincera, profunda, não somente com homens, mas principalmente com Jesus Cristo.
e depois com os nossos líderes, é claro. Vale a pena, escuta o que eu estou te dizendo, vale a pena, vale a pena. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Para encerrar, eu gostaria de, não vamos abrir, mas livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, se eu não estou enganado, Mardoqueu, ele fala algo para a sobrinha dele, para Esther, muito interessante. O rei havia dado um decreto por causa de um pedido de um conselheiro dele, o Amã, para poder matar os judeus. E Mardoqueu ficou desesperado ali, e ele foi chorar, e ele rasgou suas vestes e tal. E ele mandou um recado para Esther, falou: Esther, tenta fazer alguma coisa, fala com o rei para reverter a situação, senão vai ficar complicado, vai matar todo mundo. E ela mandou um recado para Mardoqueu, para o tio, falando assim: olha, eu não posso chegar diante do rei, eu não posso chegar diante dele, porque ele não me chamou, senão se ele não estender o cetro para mim ali, eu posso morrer, ele pode mandar me matar. Aí então, Mardoqueu manda o seguinte recado para Esther, fala: olha, não acho que você estando aí, essa desgraça, essa morte não vai chegar até você. Isso vai acabar chegando até você. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Quem sabe não é para esse momento que Deus te levou até esse lugar. Você sabe o que Esther fez? Esther falou assim: se eu morrer, morri. E foi lá diante do rei. O rei estendeu o cetro. E a partir daquela atitude de Esther, todo aquele contexto começou a mudar, começou a ser transformado, porque ela entendeu o posicionamento, ela entendeu o padrão, que é dar a vida por amor ao próximo. Ela entendeu o padrão que Jesus chamou ela. Ela entendeu para que ela estava vivendo ali, para que ela estava ali. Nós não estamos nesse mundo a passeio por acaso, só para ganhar dinheiro, só para viver. Não estamos. Existe um propósito. Existe um objetivo de você estar aqui até hoje, que é para levar pessoas para o céu junto com você, que é para viver um padrão de santidade e ser um referencial para essa geração que carece tanto. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Coloca a sua mão no seu coração. Os meninos da banda aqui, por favor. Comece a orar no seu lugar. Pode. Comece a orar aí no seu lugar. Peça que o Espírito Santo comece a te sondar. Irmãos, nós não vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nós se nós ficarmos presos nas coisas desse mundo. Se nós ficarmos presos no passado, ficarmos presos no pecado. Pede para o Espírito Santo sondar o seu coração, pede para o Espírito Santo te mostrar se existe algum caminho mau e peça para que Ele te guie pelo caminho eterno. Nós carecemos tanto da glória de Deus. Você é tão precioso, você é tão importante, Deus colocou um potencial sobrenatural sobre você. O Espírito Santo de Deus pode te convencer e pode te conduzir. Eu vou orar, aí vocês tocam. Ainda com sua mão no seu coração, eu gostaria de orar por você. Se você entende que, pode continuar com seus olhos fechados, se você entende que tem algo que tem te empreendido, e tem impedido que você experimente algo mais de Deus, que você possa viver e ser um instrumento de Deus no lugar que você está, onde Ele tem te conduzido. Existe algo na sua vida em Deus, seja vida financeira, seja algum bem, seja emocional, seja algum pecado, seja alguma coisa, o Espírito Santo vai te mostrar.
Mas esse momento é um momento de colocarmos tudo aos pés da cruz, entregarmos tudo a Jesus Cristo. Entregarmos tudo a Jesus Cristo. Pai querido, eu quero nesse momento, junto com os meus irmãos, declarar, ó Deus, que nós nos rendemos por completo a Ti. Nossa vida, nossos bens, nosso coração, nosso trabalho, Pai, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, que somos. Pai, não queremos mais viver presos ao passado, não queremos mais viver presos em coisas que nos impedem de experimentar mais do Teu sobrenatural, do Teu poder, da Tua vida. Mas nós queremos, ó Deus, viver para Ti, no Teu padrão, do Teu jeito, da Tua forma. É só desse jeito que eu vou conseguir, Pai, ver o Teu poder, a Tua glória, ó Deus, se manifestando em minha vida, onde eu estou. Pai, por isso nós nos entregamos totalmente a Ti. Nosso coração, nossa vida, nossa família, emprego, abrimos mão, ó Deus, e Pai, e jogamos fora todo o pecado, lançamos fora, ó Deus, toda amarração. Perdoa os nossos pecados, perdoa, ó Deus, Pai, aquilo que nós temos vivido, ó Deus, que não Te agrada. Ajuda-nos a viver no Teu padrão, do Teu jeito. Ajuda-nos, ó Deus, a ser Neemias nessa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumentos para transformar famílias, para transformar cidades, histórias. Ajuda-nos, ó Deus, a ser instrumentos para estabelecer a Tua glória aqui nesse lugar, a sermos um canal, ó Deus, de que flui livremente o Teu Espírito sobre essa terra, sobre essa geração. Usa-nos, Espírito Santo, usa-nos, Jesus. Nós clamamos ao Senhor, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Continue com seus olhos fechados. Se você está aqui pela primeira vez, ou você já veio algumas vezes, mas você não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus e aceitando Ele como seu único e verdadeiro Salvador, o único que pode transformar a sua vida, te encher de paz, de alegria e te garantir uma vida eterna no céu, eu quero te desafiar mais uma vez, com a sua mão no seu coração, com seus olhos fechados, a repetir essa oração depois de mim. E todos nós vamos repetir juntos. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você vai renovar a sua aliança. Então vamos orar assim: Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor quer para mim um padrão de santidade. Por isso, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, muda minha história, me leva a viver no Teu caminho, do Teu jeito, da Tua forma e totalmente para Ti. Amém. Aleluia. Alguém fez essa oração entregando a vida para Jesus pela primeira vez? Você nunca tinha feito uma oração entregando a sua vida para Jesus? Você nunca tinha orado recebendo Ele como único e verdadeiro Salvador? Levanta a sua mão bem alto. Eu quero ver se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez. Levanta a sua mão, por favor. Tem alguém aqui? Pode levantar a sua mão. Alguém fez essa oração entregando a vida para Jesus pela primeira vez? Amém. Tem um rapaz lá no fundo também. Glória a Deus. Outro lá. Oh, aleluia. Está tendo festa no céu. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero desafiar você que ergueu a sua mão. Entregar a vida para Jesus não é qualquer um não. Tem que ser valente, viu? Amém?
Nós não vamos nos movimentar, irmãos. Esse é um momento extremamente importante da reunião. Ninguém vai conversar. Daqui a pouquinho a gente vai falar assim, ó, tá liberado. Aí você conversa até. Eu quero desafiar você que levantou sua mão, vocês que levantaram. Quem está do lado vai vir junto com você até aqui, que eu gostaria de orar com você e te dar um abraço. Essas pessoas, pode vir. Pode vir. Você não vai vir sozinho. Alguém vai vir com você. 1, 2 pessoas. Aqui tem muito espaço. Amém. Nós vamos esperar. Amém. Tem mais alguém, por favor? Nós não vamos conversar agora. Se alguém está conversando do seu lado, você vai falar, fica quieto, cidadão. Isso. Você vai ficar orando agora. É um momento muito importante. Aleluia. Quero falar algo para vocês. Eu fiz uma oração igual que vocês fizeram há 25 anos atrás. Há 25 anos eu orei e entreguei minha vida para Jesus. Eu estava no meu quarto sozinho, na maior deprê, angustiado, vivia chorando pelos cantos. E eu entreguei, orei para Jesus, falei assim: Jesus, se o Senhor realmente é real, igual eles falam lá na igreja que eu vou, então entra na minha vida. Você sabe o que aconteceu? Ele entrou na minha vida, mudou a minha história. Eu nunca encontrei algo tão precioso como Jesus Cristo, que pudesse mudar a minha vida e me dar tanta paz, tanta alegria, tanta felicidade, algo que eu nunca pensei que eu fosse encontrar, mesmo nas dificuldades, mesmo diante dos problemas. Só que Jesus, Ele é tão maravilhoso, que Ele te dá salvação, Ele te enche de paz, de alegria, Ele te enche de tudo isso, e Ele te dá mais coisa ainda. E uma das coisas que Ele te dá é uma família, que vai viver junto com você. Agora nós somos família. A palavra de Deus diz que antes que nós estarmos com Jesus, a gente era só criatura. Agora nós somos filhos de Deus. Você agora é filho de Deus. Ele tem uma aliança com você. Se você decidir permanecer, da parte dele está decidido. Ele nunca te larga mais. E esse pessoal aqui, ó, esse povo bonito aqui que está cantando, é a sua família agora. E eu quero que você vire para trás e veja a sua nova família. Eu vou pedir para vocês mais 5 minutinhos. Vocês vão acompanhar a pastora Rosângela ali, que está ali na ponta da escada. Vou pedir mais 5 minutos. Ela vai falar algo com vocês, vai dar um presente para vocês. Podem vir aqui, por favor. Estenda a sua mão cá. Vamos orar, abençoá-los em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Declarar, ó Deus, essa semente crescendo. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que dá o crescimento, e nós te pedimos que gere muitos frutos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém, irmão. Ó, agora você vai dar um abraço